Síndrome de Hashimoto. Olá, eu sou a enfermeira Malu e hoje nós vamos aprender sobre a Síndrome de Hashimoto. A Síndrome de Hashimoto, mais conhecida como tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune na qual os anticorpos produzidos pelo organismo acabam atacando as células tireoidianas e destruindo a glândula ou reduzindo sua atividade, o que pode levar ao hipotireoidismo por carência na produção dos hormônios T3 e T4. Esta pode ser reconhecida por uma inflamação na tireoide com diferentes formas de serem diagnosticadas. Caso você não saiba o que são os hormônios T3 e T4, deixe-me explicar. São os hormônios obtidos pela glândula tireoide, sob estímulo do hormônio TSH, que também é produzido pela tireoide, e que participam de diversos processos no organismo, principalmente relacionado com o metabolismo e fonte de energia para o bom funcionamento do corpo humano. A doença é predominante em mulheres e aumenta sua probabilidade de se manifestar em pessoas mais idosas, o que não isenta a possibilidade de crianças também a desenvolverem. Por ser uma doença autoimune, ela não possui uma causa, mas sim uma predisposição genética. Porém, possui um fator que, em excesso, pode ser o responsável pela manifestação da doença. Este elemento é o famoso iodo. Portanto, é recomendado que haja uma redução do sal de cozinha e de produtos manufaturados. Os sintomas são vários, podendo causar sintomas semelhantes ao hipotireoidismo e hipertireoidismo. De modo geral, os sintomas mais comuns são cansaço, ganho de peso, aumento difuso da glândula tireoide na região do pescoço ou garganta. A tireoidite de Hashimoto frequentemente começa com o aumento da tireoide ou com uma sensação de inchaço no pescoço. Caso a tireoide esteja hipoativa, é possível que a pessoa sinta cansaço e intolerância ao frio e tenha outros sintomas de hipotireoidismo, como expressões faciais se tornam aborrecidas, voz fica rouca e fala lenta, pálpebras ficam caídas, olhos e a face ficam inchados, cabelo fica com aspecto grosseiro e seco e a pele fica áspera, seca e com escamas. As poucas pessoas que têm tireoide hiperativa inicialmente podem ter palpitações, nervosismo e intolerância ao calor, e também podem ter outros sintomas como aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, arritmias, sudorese excessiva e sensação de calor, tremores nas mãos, nervosismo e ansiedade, insônia e alterações na menstruação. Seu diagnóstico leva-se em conta o aparecimento de seus principais sintomas, como inchaço nas extremidades e ganho de peso. Além disso, são realizados exames de sangue e testes que consistem na medição de T4, TSH e autoanticorpos tireoidianos. No início da doença, as concentrações de T4 e TSH são normais e há alta concentração de anticorpos peroxidase tireoidiana. Também fazer a ultrassonografia da tireoide se houver nódulos palpáveis. A ultrassonografia frequentemente revela que o tecido tireoidiano tem textura heterogênea e hipoecoica, ou seja, que podem ser vistos por exame de imagem, com septações que formam micronódulos hipoecoicos. O seu tratamento quase sempre é longo e exige a dosagem do nível dos hormônios algumas vezes por ano. A dose da suplementação do hormônio tireoidiano, chamado levotiroxina, varia de acordo com o grau de deficiência da produção desse hormônio. A maioria das pessoas que desenvolve hipotireoidismo necessita de tratamento de reposição de hormônio da tireoide pelo resto da vida. O hormônio tireoidiano também pode ajudar a reduzir o tamanho da tireoide aumentada. Os portadores dessa doença podem se beneficiar ao retirar glúten, açúcar e lactose da dieta, incluindo também produtos que contêm a vitamina D e B. Mas por que tirar a lactose?
porque há uma melhora nos níveis do hormônio estimulante da tireoide TSH quando o organismo não digere a lactose. Não há como se prevenir a tireoide de Hashimoto, pois ela depende do sistema imunológico produzir ou não anticorpos. É possível que mesmo uma pessoa com anticorpos positivos no exame de sangue não desenvolva alterações de funcionamento da tireoide, pois tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo dependem de uma trincada de relação molecular entre o anticorpo e a célula da tireoide para acontecerem. Você sabia que a tireoide de Hashimoto é uma doença autoimune? Uma doença autoimune são aquelas que são caracterizadas pela resposta do sistema imunológico contra o próprio organismo, em que há destruição de células saudáveis pelo sistema imune. Além disso, o corpo produz anticorpos e começa a agredir a tireoide. Também, a tireoide bócio é quando está inchada e atrófica quando está atrofiada ou diminuída. O exercício físico é um dos remédios para a tireoide. Manter uma dieta equilibrada também é. Celebridades como Gigi Hadid e Cléo Pires já relataram em suas redes sociais que enfrentam a batalha contra essa doença crônica. Gigi declarou que seu metabolismo realmente mudou drasticamente, que tem a doença de Hashimoto e já se passaram 4 anos desde que a primeira medicação foi tomada. Cléo Pires se pronunciou recentemente em suas redes sociais após descobrir a doença por ter feito uma cirurgia em suas cordas vocais. Fiz uma cirurgia nas cordas vocais porque descobri que tinha um cisto. Passei por uma bateria de exames detalhados, tudo foi muito investigado, e aí eu recebi esse diagnóstico que eu fiquei muito assustada, que é a síndrome de Hashimoto, uma doença autoimune que afeta diretamente o funcionamento da minha tireoide. Segundo Cléo, a síndrome de Hashimoto também causa flutuações no seu peso. É uma doença muito silenciosa, o seu corpo vai inflamando e você demora um tempo para perceber. Com o tempo, a atriz disse que aprendeu como conviver com uma doença autoimune, definindo a experiência como uma batalha diária. Não é uma coisa que eu vou tratar e curar, é um processo que vão ter altos e baixos. É uma boa questão, porque a tireoide de Hashimoto é uma afecção não oncológica, né, uma afecção benigna da tireoide e é bem mais frequente do que o câncer de tireoide. E nessa tireoidite, nessa inflamação na glândula, ela vai cursar com, além de alterações hormonais, também alterações no ultrassom da tireoide. E como você bem comentou, realmente, por muitas vezes, a tireoide fica com uma imagem bastante alterada, às vezes assemelhando-se, aliás, podem ter nódulos também, mas muitas vezes somente a inflamação pode causar alterações no ultrassom sugestivas de nódulos. A gente até tem um termo que às vezes a gente usa como falsos nódulos, né? Então, nesses casos, realmente é um bom diagnóstico diferencial, né, do médico que está fazendo, inclusive o ultrassom, ele às vezes já pode sugerir esse laudo de a imagem sugestiva de nódulo, porém sem ter a certeza, e o médico também, o endocrinologista ou o cirurgião do cabeça e pescoço, ele pode ter essa, através também da dosagem dos anticorpos da tireoide, fazer esse diagnóstico de uma provável Hashimoto, um tireoidite de Hashimoto, e fazer esse diagnóstico entre um nódulo verdadeiro ou não. Mas muitas vezes as situações podem estar concomitantes, a pessoa ter uma tireoidite de Hashimoto e um nódulo da tireoide, e uma vez presente o nódulo de tireoide, dependendo do tamanho, das características, ele deve ser puncionado, assim como todo aquilo que foi comentado, né, na avaliação de um nódulo de tireoide. Então, pode existir as duas coisas. Cada caso depende de como as coisas estão. Se é uma doença benigna, as dosagens dos hormônios estão normais, não estão variando, a pessoa não variou de peso, isso pode ser feito a cada 6 meses, 1 ano apenas. Não precisa ser feito tão proximamente. Depende, tem pacientes às vezes que nós temos grandes dificuldades de chegar à dose ideal de hormônio e precisam às vezes estar fazendo exames a cada 2, 3 meses para corrigir isso.
Então, depende, é muito caso a caso. Mas, de uma maneira geral, os pacientes com doença benigna vão acabar, em algum tempo, sendo vistos uma vez por ano apenas. Cléo disse que durante as crises sente muitas dores no corpo e cansaço. A declaração chamou a atenção de muita gente para a doença. A repórter Renata Lins conversou com uma especialista para entender melhor aí o assunto. Roda pro Brasil, vai lá. No último fim de semana, Cléo Pires falou aos seguidores de uma rede social que sofre de tireoidite de Hashimoto e agradeceu à equipe de trabalho pela paciência nos momentos de crise. Sem a minha equipe, eu não sei se eu conseguiria fazer metade das coisas que eu faço. Principalmente quando a minha saúde tá gritando. Não é fácil quando a Hashimoto ataca. Você fica sem forças, você fica sem energia, seu corpo dói, você não consegue fazer nada. A doença, popularmente conhecida como síndrome de Hashimoto, é uma inflamação na tireoide, que é uma glândula localizada na região anterior do pescoço. Ela tem a função de produzir hormônios que regulam grande parte do funcionamento das células do corpo. Essa inflamação pode causar o hipotireoidismo, como explica essa endocrinologista. Anticorpos do próprio organismo da pessoa atacam a tireoide e isso acaba levando ao desenvolvimento, na maior parte dos casos, do hipotireoidismo, que é a tireoide preguiçosa. A pessoa acaba tendo baixa produção de hormônios tireoidianos. Os sintomas mais comuns são cansaço, fadiga, queda de cabelo, intolerância ao frio, dores no corpo, pele seca e ganho ou dificuldade em perder peso. Aquela pessoa que está tentando seguir uma dieta, geralmente ela fechava a boca por uma semana e conseguia emagrecer um pouco, não está mais conseguindo isso, esse é o perfil muito típico do hipotireoidismo. Cléo Pires também falou que a doença influenciou na compulsão alimentar que ela já enfrenta há alguns anos. Recentemente, ela sofreu diversos ataques na internet por causa de alguns quilos a mais. Tem fases que a compulsão vem, você não consegue ter domínio dela. E aí ela ataca muito a Hashimoto, porque você não tem compulsão, de comer salada. Você tem compulsão de comer coisa que tem lactose, que tem glúten, que tem açúcar. E a compulsão é o excesso disso. A síndrome de Hashimoto pode ter origem genética ou ser causada por estresse e excesso de iodo, que é um componente presente no sal, por exemplo. Para descobrir a doença, é preciso procurar um médico e fazer um exame de sangue. O tratamento pode ser para o resto da vida. Esse é o caso do Ricardo, que descobriu que tinha tireoidite de Hashimoto 10 anos atrás. Desde então, toma medicamentos para controlar a doença. Eu fui no médico, ele, através dos exames, descobriu que eu tinha e comecei a fazer um tratamento que eu tomo um remédio para o resto da vida. Eu tomo todo dia, 30 minutos antes do café, em jejum, e toco a vida normalmente. O motorista de aplicativo chegou a pesar 180 quilos. Com dificuldade em perder peso, ele resolveu procurar um médico. Você pode comer alface o mês inteiro, que você vai engordar. Eu cheguei a engordar 5, 6 quilos por mês. Com o uso do medicamento, junto a uma dieta e exercícios físicos, ele eliminou 55 quilos. A meta é perder mais 30. Eu tenho uma calça que eu guardo até hoje. As minhas duas pernas entram numa da calça. A dica do Ricardo é a mesma dos especialistas. Se você não está se sentindo bem, se você está ganhando peso muito rápido, vá ao médico. Faça que nem eu fiz. Eu fui, descobri, tratei, tomo remédio, consegui eliminar peso e ter uma vida até mais saudável hoje.